Hello everyone, how are you? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o Simple Present. Hoje também vamos falar sobre novos assuntos e este vídeo vai ajudar vocês na resolução da atividade no Google Forms, ok? Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Deixe-me mostrar para vocês aqui a tela. Ok, então temos aqui algumas frases no Simple Present, ok? Frases que nós já vimos antes. Deixa-me mudar aqui o meu lugar. Certo? Então, são frases que nós já vimos antes. Vocês, se eu não me engano, eu coloquei isso aqui no material em PDF que eu mandei para vocês. São exemplos de frases no Simple Present. Então, nós temos aqui: He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She eats a lot of chocolate. Ela come muito chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. I always read in the morning. Eu sempre leio de manhã. Então, são frases onde você tem só um verbo. E esse verbo está no Simple Present porque o Simple Present, a característica do verbo é que ele fica na sua forma básica ou ele fica acrescido de S. Então, forma básica é o nome do verbo. Diferente do português, o verbo em inglês ele não muda. Você não tem o verbo amar, e aí quando você vai conjugar em português ou flexionar, você não pode falar eu amar, tu amar, você tem que eu amo, tu amas. Cada forma tem um final diferente. Em inglês, não, você tem o verbo read, por exemplo, que é o verbo ler. E aí, quando você vai flexionar, você diz I read, you read, eu leio, você lê. Maravilha! Só temos que lembrar que quando o sujeito da frase é he, she ou it, o que vai acontecer? Nós vamos acrescentar um S, certo? No fim do verbo. Por isso que aqui temos he plays e she eats. Já nos outros verbos, go não tem S, read não tem S, porque o sujeito aqui é they e o sujeito aqui é I. Ok. Vamos falar agora sobre os adverbs of frequency, certo? Os advérbios de frequência. Então, são palavras comuns de aparecer em frases no Simple Present, porque essas palavras elas vão marcar advérbios, ou adverbs in English, são palavras que alteram o sentido de verbos ou o sentido de outras palavras. No caso aqui vão ser advérbios que vão alterar o sentido dos verbos. Quando você diz que faz algo, você pode falar a frequência com a qual você faz algo. Você pode fazer sempre, às vezes, geralmente, certo? Então, são essas palavras aqui. São as palavras always, usually, sometimes e never, tá? A imagem está cobrindo aqui, mas aparece aqui, 0%, certo? Lógico que esta porcentagem aqui é só uma exemplificação, certo? A não ser no caso do 100 e do 0%, que realmente é always. Quando você faz uma coisa always, você faz ela sempre. Quando você faz never, você faz nunca, Ou seja, 0%, 100%, faz sentido. No entanto, geralmente, aproximadamente, quando você faz uma coisa geralmente, você faz quase sempre, Então, não é exatamente 80% das vezes, mas é só para dar uma ideia, Que é uma coisa que você faz com muita frequência. E é algo que você faz às vezes, Por exemplo, eu às vezes assisto a um filme. Ou seja, sei lá, durante um mês eu assisto, não sei, 3 filmes, Então, aqui é só um número, Só para a gente imaginar. Então, uma coisa que a gente faz às vezes é uma coisa que você faz geralmente, assim, menos da metade das vezes, eu faço às vezes, certo? Então, isso aqui é para você indicar a frequência com a qual você realiza determinada atividade. Então, são palavras fáceis. E onde a gente pode adicionar? Eu mostrei para vocês frases no Simple Present sem essas palavras, mas nós podemos adicionar, Por exemplo, quando eu falo que ele joga, futebol, ele joga futebol, eu posso dizer ele geralmente joga futebol. Colocar uma frase mais completa, ele joga futebol aos sábados.
Então eu posso dizer, ele sempre joga futebol aos sábados, ou seja, 100% das vezes. Ele nunca joga futebol aos sábados, ou seja, nunca, 0%. Agora, se eu digo geralmente, né? Então tem uma margem, ele quase sempre vai aos sábados. Talvez um sábado por mês ele não vá. E às vezes, então é uma vez ou outra, né? Talvez ele vá uma, duas vezes, né? Um ou dois sábados por mês, por exemplo. Olha, ele às vezes vai jogar, né, futebol aos sábados, certo? E onde é que eu posso adicionar essas palavras? Algumas delas podem vir em lugares diferentes na frase. Por exemplo, sometimes, né? Ele é muito flexível em relação a isso. Ele pode vir no começo, no final, ele pode vir no meio. Mas eu coloquei aqui de uma forma onde vocês saibam exatamente sempre onde colocar estas palavras, que vai ser entre o sujeito e o verbo. Ou seja, a pessoa que pratica alguma ação nessa frase, que geralmente a gente tem usado muitos pronomes, eu, você, ele, ela. Em todas essas frases eu estou usando pronomes, né? Mas poderia também ser o nome de uma pessoa, certo? Ou o título, né? Eu digo, o professor saiu, né? Então, quem saiu? O professor. Então, o sujeito é esta pessoa que aparece no início de uma oração, que pratica alguma ação, certo? Nessa oração. E aí, onde é que eu posso adicionar o always, usually, sometimes, never, né? Eu vou colocar the adverb between the subject and the verb, certo? Eu vou colocar o advérbio entre o sujeito e o verbo. Então, eu posso dizer, she wakes up early, ela acorda cedo, ou she always wakes up early, ela sempre acorda cedo. I usually sleep late, eu geralmente durmo tarde, né? Eu geralmente durmo tarde. They sometimes play sports on weekends, eles às vezes jogam futebol nos fins de semana. E I never eat meat for breakfast, eu nunca como carne no café da manhã, certo? Nunca como carne no café da manhã. Nunca. Posso fazer uma troca aqui, né? Desses advérbios, né? Então eu vou alterar o sentido. Então, ao invés de dizer, por exemplo, eu nunca, se eu colocar sempre, né? Estou alterando o sentido do verbo. Eu como, mas não é nunca, é sempre. Né? Ou então, às vezes, certo? Então é nesse sentido que altera, porque vai indicar a frequência com que eu faço algo. Onde é que eu posso adicionar essas palavras? Eu posso adicionar entre o sujeito e o verbo. Se eu aprender isso aí, eu não vou errar. Algumas dessas palavras eu posso até colocar em outros lugares, mas nem todas têm essa dinâmica de eu poder colocar em outros lugares. Aí, para a gente aprender uma regra que a gente pode aplicar a todas elas, né, a todas essas palavras, é colocá-las, certo, entre o sujeito e o verbo, certo? Voltando aqui, por exemplo, nessas frases aqui nós poderíamos colocar esses advérbios. Por exemplo, ele sempre joga futebol, ao invés de só colocar ele joga futebol, ou ele nunca joga futebol muito bem, certo? She eats a lot of chocolate. Ela, às vezes, eu colocar aqui um sometimes, né? Eats a lot of chocolate. Às vezes ela come muito chocolate, certo? Então, ele pode vir aqui, né? Qualquer uma dessas palavras, aqui e aqui, certo? É só aplicar a regra. Estrutura de frases. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre frases que nós já acabamos de ver, né? Algumas frases no Simple Present, mas agora a gente vai ver estruturas de frases negativas e interrogativas. Essas que nós vimos até agora são afirmativas. Então, qual foi a regra que a gente teve que se ligar para formar essas frases? Lembrar que o verbo pode vir com S e sem S, só isso. Então, eu posso pegar esses verbos que nós estamos usando bastante, né? Os verbos, os common verbs, que eu coloquei lá aquela listazinha, né? Naquele PDF. Ler, escrever, comer, beber, dormir, né? Por exemplo, eles estão até aparecendo aqui, ó, ler, né? Go, que é ir, né? Play, que é jogar ou tocar. Então, para eu construir uma frase, eu pego um verbo daquele, escolho qualquer sujeito, né? Qualquer um desses pronomes, eu, ele, você. Verbo, complemento. E aí eu tenho que lembrar que esse verbo pode vir com ou sem S. Quando é que eu uso S? Quando o sujeito, ó, he, she ou it, que não está aqui, né? Nesses exemplos. Isso são frases afirmativas, mas como é que eu vou construir frases negativas e frases interrogativas? Então, aqui eu tenho exemplos, né, do pronome com o verbo, certo? Aqui, esses pronomes podem representar esses diversos sujeitos, eu, você, ele, ela. Perceba que esses em vermelho são justamente os verbos acrescidos de S, ou ES ou IES, né? Tem essas regrazinhas, essas variações. He, she, it, ok?
Agora vamos para a parte de estrutura de frases. Então, até agora a gente viu frases afirmativas. Isso aqui não é uma frase completa, a gente só tem o sujeito e o verbo. Eu vou. Né? A gente precisaria de um complemento. Eu vou à praia, por exemplo. Mas vamos ficar só até aqui porque é a parte que nos interessa, é a parte onde há uma alteração. Então, vamos imaginar que essa frase aqui, I go, certo? Eu vou para a praia, eu vou para a escola, I go to school, I go home, eu vou para casa, certo? Pode ser qualquer complemento. Agora eu quero dizer eu não vou. Como é que eu vou fazer essa frase negativa? Em português a gente só coloca o não, certo? Mas em inglês, nós vamos sempre ter uma situação diferente para cada tempo verbal, certo? Que a gente vai chamar até de auxiliar. Então, não é só o não. A gente vai usar o do mais o not. O not é o não em inglês, certo? E o do mais o not, certo? Quando eu digo do, é essa palavrinha aqui, ó. Só que ela junta com o not, eu posso usá-la dessa forma, certo? Isso aqui é o do e o not, mas eles estão contraídos em uma palavra só. Quando a gente vê esse apóstrofo, é o sinal de que a gente juntou duas palavras, certo? Então, isso aqui é a junção de duas palavras que a gente chama de contração. É só um não, certo? E a gente tem dois tipos de não. A gente tem o não que é o don't e o não que é o doesn't. Por quê? Justamente por causa dessa regra do S aqui. Aqui a gente também não tem duas formas verbais. A gente tem o verbo com e sem S, né? O tempo todo sem, mas a gente tem a exceção da terceira pessoa onde a gente coloca S, certo? E aí, o que acontece? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu uso don't para todas as pessoas, só que para a terceira pessoa, he, she, it, eu vou usar o don't, o do, né, ou don't, com ES. Percebam que nada mais é, né, que esse do, essa palavrinha que eu estou mostrando aqui, ó, né, agora temos o does, é o do com o ES, certo? Então, o ES é uma coisa que vai aparecer em várias situações aí no Simple Present relacionada à terceira pessoa. Então, da mesma forma que eu sou obrigada a usar ES em frases afirmativas, né? Por exemplo, aqui, he goes, she goes, it goes. Quando eu vou fazer uma frase negativa, também vai ter algo diferente. Então, eu uso don't para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa, certo? Tá vendo até que tá destacado aqui, né, de outra cor, pra gente lembrar disso. Então, por exemplo, uma frase negativa, I don't go home. Eu não vou para casa. I don't go home, certo? I go home, afirmativa. I don't go home, negativo, eu não vou. Aí, se eu quiser fazer uma pergunta, tá tarde, né? Eu vou para casa, né? Imagina aí, você tá fazendo essa pergunta, eu vou para casa. Como é que você vai transformar isso numa pergunta? Pessoal, em português a gente só coloca interrogação no final. Mas em inglês a gente tem que usar um auxiliar. Esse auxiliar, como eu estou falando para vocês, ele é do Simple Present. Existem outros, certo? Existem, por exemplo, outros para o passado, para o futuro. Esse é o do Simple Present. Então, se eu fosse fazer... Aqui é uma afirmação, eu vou. Agora, se eu fizesse assim, eu vou, o que eu vou ter que fazer? Além de colocar a interrogação no final, eu vou ter que colocar um auxiliar, que vai ser o do ou does. O do para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que é aquela pessoa do S, onde eu vou colocar o does. O que danado é o does? O does, se você observar, nada mais é do que um do com ES no final, né? Parece até com go. Lembra o go, que é o estranho, né? O verbos terminados em O, a gente também acrescenta S, né? Na verdade, aqui não vai ser um verbo propriamente dito, isso aqui é um auxiliar, tá? Eu só estou tentando fazer uma associação entre né, o uso do ES aqui e o uso do ES aqui, tá? Mas aqui é o auxiliar que é usado no início da frase para você criar uma pergunta, certo? Então, percebam, observem aqui esse quadro comparativo. Nós temos aqui o início de uma frase afirmativa, que nada mais é do que o sujeito e o verbo. Eu vou, você vai. Agora, como é que eu vou dizer? Eu não vou, você não vai, ela não vai. Eu vou usar o don't para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que é he, she, it, onde eu uso doesn't, certo? Repitam, doesn't, certo? Don't, doesn't. Então, aqui eu não vou, você não vai, ela não vai. Agora, como é que eu faço uma pergunta? Em inglês, em português, a gente só precisaria colocar a interrogação no final, mas em inglês vai algo no começo também. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o do ou does. O do para todas as pessoas e o does apenas para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Percebam o seguinte também.
Aqui nós temos ES no verbo. Afinal, nós aprendemos essa regra. Nós temos que acrescentar ES se o sujeito dessa oração for he, she ou it. Ele, ela, né, em inglês. Mas percebam que aqui não tem mais o ES na terceira pessoa. Aqui também não tem, ó. Tá go, go, não tá goes, como está aparecendo aqui. Por quê? Porque o inglês não permite que você seja repetitivo, certo? Então, o que que acontece? Onde é que está esse ES? É como se esse ES tivesse vindo para cá, olha, para o does, né? Afinal, como eu falei, o does ou doesn't, né, na forma negativa, does ou doesn't na forma negativa, nada mais é do que esse don't, né, ou do, certo? Com ES. Então, eu não uso mais o ES, é como se ele tivesse vindo para cá, certo? Aqui também, ó, não tem o ES, é porque ele veio para cá. Né? Se você observar, é isso mesmo. O don't, né? O don't é como se ele tivesse transformado num doesn't, só colocando o ES. E o do, esse ficou como does, que seria o ES que estava aqui, tá? Não é exatamente isso, mas é uma coisa que a gente pode usar para memorizar, para raciocinar. Então, temos aqui uma estrutura de frase afirmativa, negativa e interrogativa. Só que é só o começo. Vamos ver uma frase completa para ver se a gente entende melhor. Deixa eu me colocar aqui a caneta. Pronto, aqui ó, temos uma frase afirmativa. They study every day. Eles estudam todos os dias. Eles estudam todos os dias. They study every day. Tem o verbo study, certo? Agora eu quero dizer, eles não estudam todos os dias. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o don't antes do verbo study. They don't study every day. Ou seja, né, aqui eu tenho uma frase agora negativa. Agora eu quero fazer uma pergunta. A gente já sabe que em português a gente pegaria essa afirmação, eles estudam todo dia, e colocaria uma interrogação, né? Aí a gente só muda a entonação. Eles estudam todo dia, mas em inglês eles colocam a interrogação no final e usam algo no começo que vai ser o do. Então, pessoal, toda pergunta em inglês no Simple Present, certo? Perguntas diretas, que é a estrutura que a gente está vendo, certo? Perguntas diretas, que são perguntas que eu posso responder com sim ou não, certo? Não são perguntas do tipo por quê, como, onde, que eu tenho que justificar. São perguntas diretas, que eu posso dizer sim ou não, certo? Então, todas essas frases no Simple Present, certo? Que são perguntas diretas, elas vão começar com do ou does, quando são perguntas. Então, eu tenho algo no final que é interrogação e algo no início da frase que é o do ou does. Vou passar para vocês agora um exemplo na terceira pessoa. Porque na terceira pessoa, o que acontece? Na frase afirmativa, a gente já sabe que é a mesma frase agora, ao invés de usar o they, certo? Ou they, eu vou usar o quê? He, que é a terceira pessoa, ele. Então, o verbo ficou com IES, né? Lembram que o study tem Y, então a gente vai cortar o Y aqui, ó, e vai colocar IES, a regrazinha do IES aqui, né? E aí, agora, para fazer uma frase negativa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o doesn't, certo? Doesn't. Ao invés do don't, que a gente botou aqui. Por quê? Porque aqui é a terceira pessoa. Com terceira pessoa sempre tem algo diferente, ó, doesn't. E olha aí, o verbo não tá mais com IES, porque é aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento que a gente acrescenta o doesn't, né, ele vem com esse ES, é como se o ES tivesse vindo para cá, né? Apesar de que aqui é IES, mas não importa, isso aqui é só para a gente associar, certo? Ou seja, essa regra, né, que a gente teve que aprender de ES, ela só vai valer para as frases afirmativas. A partir do momento que eu tenho uma frase negativa e uma pergunta, eu não vou usar mais o ES, IES, né, ou só S no verbo, certo? Ele vai sumir, porque é como se ele estivesse sendo usado no doesn't ou no does, né? Afinal, o doesn't e o does é como se fosse o do e o don't acrescido de ES, certo? Então, aqui nós temos he studies every day, ele estuda todo dia, certo? He doesn't study every day, ele não estuda todo dia. E does he study every day? Ele estuda todo dia. Então, temos aqui um exemplo de frase afirmativa, negativa e interrogativa na terceira pessoa do singular. Fazendo novamente uma comparação, meu povo, qual é a diferença entre a terceira pessoa do singular e todas as outras pessoas? Vamos lá. Se o sujeito for eu, você, nós, eles, o verbo fica normal, sem acréscimo de S. E para fazer uma negação eu uso don't, para fazer uma pergunta eu uso do no início. Se for terceira pessoa, he, she ou it, ele, ela, e o ele ou ela para objetos, animais, coisas em geral, o verbo ganha S, ES ou IES, dependendo de como é o verbo, né?
E ao invés de usar o don't, eu uso o doesn't. E ao invés de usar o do no início da pergunta, eu uso o does. Só isso, certo? Então, vocês vão ter que resolver algumas questões no formulário dessa semana relacionadas a isso. E aí, para a gente concluir, né, também vai ter uma questão, né, sobre os possessive adjectives, só para a gente concluir. São bem fáceis de entender. O que são esses possessivos adjetivos, né, traduzindo literalmente, né? Apesar de que em português a nomenclatura não é exatamente essa. São pronomes possessivos adjetivos. E o que danado é isso? Possessivo indica posse, certo? Então são esses pronomezinhos aqui, olha, esses pronomes que indicam posse. Deixa eu ligar aqui o apontador. Então temos aqui o my, o your, o his, o her, o its, o our, o your e o their. Então, é o meu, o teu, o dele, o dela, certo? Então, são pronomes que indicam posse. E esses pronomes, eles estão totalmente relacionados com o quê? Eles estão relacionados com os pronomes pessoais, que são esses que a gente já usa e a gente já conhece muito bem. Eu, você, ele, ela. Então, é preciso, além de aprendê-los, relacioná-los a esses outros pronomes aqui, certo? Por quê? Quando eu digo assim, olha, I have a shirt. I have a shirt. Eu tenho uma camisa. Eu tenho uma camisa, certo? My shirt is green. Minha camisa é verde. Então, eu tenho que saber que o I, né? Que o I, quando eu tenho uma coisa, ela é o quê? Ela é my. Ela é minha. Eu não posso ter uma coisa e dizer que ela é dele ou dela, né? Se eu tenho uma coisa, ela é minha. Então, existe uma relação direta entre eu e meu. Assim como existe uma relação direta entre tu, né, ou você, né, e teu. Assim como existe uma relação, por exemplo, entre we, que é nós, e our, que é nosso, né? Se eu digo assim, we have a bird, nós temos um pássaro, né? Aí eu vou dizer, nosso pássaro é barulhento. Our bird is noisy, né? Nosso pássaro é barulhento, certo? Então, para essa semana vocês vão ter que aprender só isso. Acho que foi só uma questão que eu passei sobre isso, né? E vocês vão ter que relacionar esses pronomes que indicam posse com os pronomes pessoais. Então, se uma coisa, por exemplo, pertence a eles, se eu digo assim, olha, eles têm um carro, they have a car, they have a car. Aí, como é que eu vou dizer o carro deles? Olha, o carro deles é bonito, o carro deles é novo, o carro deles, seja lá o que for. Eu vou dizer deles em inglês, vai ser their, ok? Eu não posso dizer que eles têm um carro e dizer depois, o carro dele, peraí, não é dele, é deles, então, their. Então, existe uma relação direta entre os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Uma coisa que pertence a eu, certo? Primeira pessoa, né? Estou usando eu só para explicar, né? Porque quando a gente fala, né? Deveria ser mim, né? Nesse exemplo que eu dei, mas a gente está falando aqui só para, no caso, vocês aprenderem a relacionar com o pronome possessivo, aliás, o pronome possessivo com esse pronome sujeito, tá? Então, uma coisa que pertence à primeira pessoa, em inglês, I, eu, é uma coisa minha, meu, né? Uma coisa que pertence a tu, you, é uma coisa tua, teu. Uma coisa que pertence a ele, é uma coisa dele, certo? Então, alguns deles parecem, por exemplo, you e your, vai ser super fácil de lembrar, porque eles são parecidos. Tu e teu. Ele também parece, he e his, né? Ele, dele. Mas já o she e o her não parecem, né? Muito. Então, já fica um pouquinho mais difícil de lembrar. Ou então, por exemplo, we e our, nós e nosso. Mas tem que tentar lembrar. Já o they, né? E o their parecem bastante, né? O começo ali é igual, they e their. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. E até a próxima.